Olá, dependendo do horário que você irá assistir essa videoaula, eu te desejo bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais uma videoaula e a videoaula de hoje nós estaremos falando a respeito do livro Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, do Edgar Morin. Lembrando que o Edgar Morin, ele nasceu em 1921, portanto, ele está com 102 anos, ainda está vivo, e ele escreveu esse livro no final do século XX, e no começo, em 2000, ele foi publicado no Brasil, na língua portuguesa. E é um livro que ele não utiliza pesquisas, não utiliza nenhuma bibliografia, né? Nenhuma fonte, e ele justifica. Então, na realidade, ele tem a formação em filosofia, economia, direito, então, em várias áreas do conhecimento. E ele permite, através da filosofia, que nós façamos uma reflexão sobre a ciência e o papel da educação no século XXI, no terceiro milênio. E aí, cada capítulo é um livro que possui 7 capítulos, e cada capítulo ele vai abordar um dos 7 saberes. Então, ele coloca que o título do livro, já vamos colocar aqui para vocês perceberem, que é os 7 saberes necessários à educação do futuro. E ele está propondo que a educação trabalhe com esses 7 saberes, que permita que esses 7 saberes eles sejam construídos, permita e que esses saberes eles sejam construídos. Então, eu vou estar colocando aqui a apresentação do livro, para que vocês possam ter acesso, e a gente já inicia essa videoaula. Então, o Edgar Morin, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Então, foi publicado no Brasil no ano de 2000, pela editora Cortez, em parceria com a Unesco, né? E esse livro ele sempre cai em concursos, né? Então, é um livro que eu acho que é a terceira vez que eu li esse livro para poder estar falando aqui para vocês. É um livro que, apesar de ter sido escrito há mais de 20 anos, é um livro que dá para que é possível a gente estar aproveitando para que a gente possa estar utilizando e refletindo a respeito. Então, o livro é Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E agora eu coloco aqui para vocês quais são esses 7 saberes que serão trabalhados durante o livro. Então, o primeiro é as cegueiras do conhecimento e erro e a ilusão. Depois, o segundo saber é os princípios do conhecimento pertinente. O terceiro é ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão, e, por último, o 7 saber é a ética do gênero humano. A minha sugestão é que, após ler o livro, pegue uma caneta, lápis, borracha e comece a escrever o que você entendeu por cada saber. O que quer dizer as cegueiras do conhecimento e o erro e a ilusão. Escrever cada saber desse, que é uma possibilidade de estar refletindo a respeito e se apropriando do conhecimento. Então, ele coloca, nesse primeiro momento, o que pretende com o texto, o que ele pretende com esse livro. Esse texto ele antecede qualquer guia ou compêndio de ensino. Não é um tratado sobre o conjunto das disciplinas que são ou deveriam ser ensinadas.
ele pretende única e essencialmente expor problemas centrais ou fundamentais que permanecem totalmente ignorados ou esquecidos e que são necessários para ensinar no próximo século e também, no caso aqui, no atual milênio, né? Como ele escreveu no final do século XX, então ele está falando do próximo século, que é o século XXI, e no caso o próximo milênio, que é o século XXI, é o século que nós estamos vivendo. Então, o que ele quer dizer a respeito das cegueiras do conhecimento e o erro, a ilusão? Ele já vai colocar para nós que é impressionante que a educação visa a transmitir conhecimentos que seja cego quanto a transmitir conhecimento, seja cega quanto ao que é o conhecimento nos seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão. E não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer. Então, ele já vai estar mostrando para nós que a visão de estabelecer a ciência ou o conhecimento como algo fechado, pronto e acabado, isso é uma cegueira, é uma ilusão. Então, nós temos que olhar o conhecimento com a possibilidade do conhecimento ser questionado. Essa visão que se tinha da ciência estava muito presente na Idade Média, que é uma visão ortodoxa e dogmática sobre o conhecimento. Para citar um exemplo, na Idade Média, se tinha a visão, se tinha a teoria que a Terra ela era o centro do universo, que é aquela visão geocêntrica, que a Terra é o centro do universo. E aí, a partir do desenvolvimento do conhecimento, tanto Copérnico quanto Galileu Galilei, eles vão perceber e demonstrar cientificamente uma outra teoria, que a Terra ela não é o centro do universo. Quem era o centro do universo era o Sol. E para a época, quem era o centro do universo era Deus, que é a visão teocêntrica. Só que o pensamento na Idade Média, que era defendido pela Igreja Católica, que não aceitava que fosse questionado. Tudo aquilo que fosse questionado, as pessoas eram punidas, né? Infelizmente, ainda a ciência ela vai se desenvolvendo e ela acaba, em determinados momentos da história, se fechando, né? Então, o que o Edgar Morin propõe aqui, que a ciência, seja ela qual for, de qual área, que ela tem uma abertura para ser questionada, né? Então, nada é definitivo, nada é permanente. E agora, a gente passa a iniciar o primeiro capítulo, que é as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. O reconhecimento do erro e da ilusão é ainda mais difícil, porque o erro e a ilusão não se reconhecem em absoluto como tais, né? Então, as pessoas iludidas, baseadas no erro, elas têm dificuldade, e nós, enquanto humanos, nós somos limitados. O cérebro humano, ele é limitado. E a gente tem que entender das possibilidades das nossas falhas e das nossas limitações, né? E aí ele vai colocar que o conhecimento ele tem um calcanhar de Aquiles, que é o seu ponto fraco. A educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. Então, cabe à educação mostrar que o conhecimento ele pode estar se fundamentado em cima de uma ilusão e de um erro, né? E que o conhecimento ele não é absoluto. Poder-se-ia crer na possibilidade de eliminar o risco do erro, recalcando toda a afetividade. De fato, o sentimento, a raiva, o amor e a amizade pode nos cegar, mas é preciso dizer que no mundo
dos mamíferos, e sobretudo no mundo humano, o desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo da afetividade, isto é, a da curiosidade, da paixão, que, por sua vez, são a mola da pesquisa filosófica ou da ciência. Então, a emoção, o sentimento, o afetivo, ele pode permitir que nós ficamos cegos sobre a possibilidade de um conhecimento. Só que não é possível fazer ciência, construir o conhecimento, sem a questão afetiva, o amor, o sentimento nobre da construção do conhecimento. Mas nós podemos perceber e avaliar as nossas emoções e os nossos sentimentos para que eles não permitam que ficamos cegos sobre a possibilidades de errarmos na construção do conhecimento, na busca do conhecimento. A educação deve-se dedicar-se, por conseguinte, à identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras. Então, é função da educação contribuir para que nós possamos evitar as ilusões, as paixões e a cegueira, né? Cada mente é dotada também de potencial de mentira para si próprio, que é a decepção, que é a decepção própria. E o ser humano também pode ter a dificuldade de admitir o erro. E diante dessa possibilidade de admitir o erro, ele acaba se auto-enganando, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o auto-engano, a alimentação do auto-engano. E quando a gente se auto-engana, muitas vezes é porque tenhamos a dificuldade de buscar e de construir a verdade. Nossos sistemas de ideias, teorias, doutrinas, ideologias estão não apenas sujeitos ao erro, mas também protegem os erros e as ilusões neles inscritos. Está na lógica organizadora de qualquer sistema de ideias. Resistir à informação que não lhe convém ou que não pode assimilar, que tenha dificuldade de assimilar. E aí o ser humano acaba promovendo o auto-engano para não se decepcionar. Os erros da razão. Então, a função da educação, um dos saberes necessários é combater o auto-engano, o que permite a distinção entre vigília e sonho, imaginário e real, subjetivo e objetivo, é a atividade racional da mente. Então, como que nós podemos combater o auto-engano? Através da racionalidade. Ambiente, o meio de desejo ao imaginário, para controle da prática da atividade verificadora para controle da cultura, referência ao saber comum, para o controle do próximo. Será que você vê o mesmo que eu? Então, essas indagações, elas são possibilidades sugeridas pelo autor para que nós possamos combater o auto-engano, né? Então, aí, para combater o auto-engano, podemos indagar a outra pessoa, ao outro ser humano. Você está vendo a mesma coisa do que eu? E para isso a gente tem que... A racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão. A racionalização, então aqui, a minha sugestão, pega a caneta ou lápis e a gente diferenciar o que é racionalização de racionalidade. Isso aqui é importante, é um conceito importante que eu sugiro para que vocês possam estar anotando. A racionalização, ela é fechada, ela é pronta, ela é determinante e ela não aceita sugestão ou qualquer tipo de crítica. Ela não vai fazer a pergunta a outra pessoa. Será que você vê a mesma coisa que eu estou vendo? Não. Quem vai fazer isso é a racionalidade. A racionalidade, ela é aberta. A racionalização nutre-se nas mesmas fontes que a racionalidade, mas constitui uma das fontes mais poderosas de erros e ilusões. Ela é fechada, ela não aceita interferências, críticas e sugestões, enquanto a racionalidade ela é aberta.
Da mesma forma, a racionalidade não é uma qualidade da qual a civilização ocidental teria um monopólio. O Ocidente europeu acreditou durante muito tempo ser proprietário da racionalidade, vendo apenas erros, ilusões e atrasos de outras culturas, e julga qualquer cultura sobre a medida de seu desempenho tecnológico, né? A gente vai perceber na história da humanidade o que o autor está criticando aqui é essa visão eurocêntrica, a Europa como centro de dominação e de superioridade às demais civilizações, superioridade em relação a outros povos, a outras nacionalidades. Então ele critica, e nós vamos ver lá em um dos saberes, é justamente a crítica a essa etnocentricidade, a etnia europeia se colocando no centro de tudo, como sendo superior às demais. Então, a racionalidade, a utilização da racionalidade não é prerrogativa somente dos povos europeus. Tá? E ele critica e questiona essa postura, essa visão chamada de eurocêntrica, uma visão a Europa como sendo um centro do saber, como sendo superior aos demais povos. Tomemos um exemplo, há dois paradigmas opostos acerca da relação homem-natureza. Então, homem e natureza, ele concebe aqui como dois paradigmas que se completam e que o correto é que eles caminham separados, mas em algum momento eles podem também ser dissociados um do outro. O primeiro inclui o humano na natureza, e qualquer discurso que obedeça a esse paradigma faz do homem um ser natural e reconhece a natureza humana. O segundo paradigma prescreve a disjunção entre esses dois termos, ou seja, a separação entre o homem e a natureza, e determina o que há de específico no homem por exclusão da ideia de natureza. Esses dois paradigmas opostos têm em comum a obediência de ambos a um paradigma mais profundo, ainda que é o paradigma de simplificação que, diante de qualquer complexidade conceitual, prescreve, seja a redução, neste caso, do humano ao natural, seja a disjunção, neste caso, entre o humano e o natural. A disjunção aqui é a separação, eu posso separar o homem da natureza para entender o que é só humano, e eu posso também separar a natureza do ser humano para entender o que é só natural. Mas um está ligado ao outro, um faz parte do outro. Então, quando eu separo esses dois paradigmas, quando eu provoco a disjunção, a separação, com a possibilidade de eu entender o que há só em um e o que há só em outro. E quando eu junto, é para eu verificar o que tem de comum entre ambos. Deve-se evocar aqui o grande paradigma do Ocidente, formulado por Descartes, René Descartes. O imposto pelo desdobramento da história europeia a partir do século XVII, o paradigma cartesiano, que foi criado pelo René Descartes, separa o sujeito e o objeto. Então, esse paradigma cartesiano, gerado e construído por René Descartes, que separa o sujeito do objeto, hoje, na educação, é uma situação complicada nós utilizarmos esse paradigma. Então, se eu for pesquisar sobre os estudantes de um determinado local, é complicado eu tratar os estudantes como objeto da minha pesquisa, né? Porque, na realidade, eles não são objeto. Objeto, eles podem também ser sujeitos dentro da pesquisa. E quando eu trato essa questão de sujeito e objeto, na área das ciências humanas, é complicado você tratar humanos como objeto da sua pesquisa, né? Mas o René Descartes, ele foi a pessoa que elaborou, dentro do campo da ciência, a separação ou a junção entre o sujeito e o objeto. E aqui é apresentado para nós
alguns paradigmas que podem ser utilizados no campo da pesquisa, da ciência. Quando o sujeito e o objeto, a alma, corpo, espírito, matéria, qualidade, quantidade, finalidade, causalidade, sentimento, razão, liberdade, determinismo, existência e essência. E aí eu posso fazer a junção, como eu posso fazer a disjunção, para ver o que há de comum ou de comum entre ambos, ou para que eu possa ver também o que é específico de cada elemento desses paradigmas, né? E trata-se certamente de um paradigma que determina os conceitos soberanos e prescreve a relação lógica, a disjunção, a separação, a não obediência a essa disjunção somente pode ser clandestina, marginal, desviante. Esse paradigma determina dupla visão do mundo. De fato, o desdobramento do mesmo mundo, de um lado, o mundo de objeto, submetido a observações, experimentações, manipulações de outro lado. O mundo de sujeitos que se questionam sobre questões da existência, da comunicação de consciência, do destino. Assim, o paradigma pode, ao mesmo tempo, elucidar e cegar, revelar e ocultar. E no seu seio que se esconde, a questão-chave do jogo da verdade e do erro, né? Então, nesse caso, nós podemos utilizar as junções ou as disjunções para que possamos entender a ciência ou a pesquisa. E aí eu coloquei aqui o ponto 2, o imprint. No que ele quer dizer? O que é o imprint? O imprint é a impressão que possamos ter de algo. E o imprint e a normalização. Ao determinismo de paradigmas e modelos explicativos, associa-se o determinismo de convicções e crenças que, quando reinam em uma sociedade, impõem a todos e a cada um a força imperativa do sagrado, a força normalizadora do dogma, a força proibitiva do tabu, as doutrinas e ideologias dominantes dispõem igualmente da força imperativa que traz nas evidências aos convencidos da força coercitiva, que suscita o medo inibidor dos outros. Então, só para se ter uma ideia, eu citei como exemplo, logo no começo, a visão que se tinha de mundo na Idade Média. Historicamente, que período compreende da história a Idade Média? Cronologicamente, a Idade Média ela começa em 476 e termina em 1453. Foi quase 1000 anos. E nesse período, o conhecimento ele era construído e determinado pela Igreja Católica. E, nesse caso, é uma racionalização, porque ela é fechada, ela não admitia a possibilidade de questionamento e de surgimento de novos conhecimentos. Então, nesse caso, a gente pode relatar que foi construído aqui uma cultura se fundamentada em dogmas, em verdades absolutas e que não podiam ser questionadas, né? E existia lá uma normalização. E aí é o caso que a gente pode colocar. Era a Terra que era o centro do universo, era Deus que era o centro do universo. O Copérnico e o Galileu Galilei, quando foram questionar, o próprio Galileu Galilei, quando ele foi colocado lá no tribunal, ele saiu falando, se querem que eu falo que é a Terra que é o centro do universo, eu falo, mas que é o Sol, para que ele não fosse colocado lá na Inquisição no fogo, morto queimado, né? O imprint cultural, ou seja, a impressão cultural marca os humanos desde o nascimento. Primeiro como selo da cultura familiar, da escolar, em seguida, depois prossegue na universidade ou na vida profissional. Esse imprint, essa impressão cultural,
ela é marcada pela cultura, pela forma como a sociedade vive. Por que nós falamos o português, a língua portuguesa? Porque nós vivemos num país que foi colonizado pelos portugueses e foi nos ensinado, foi imposto a cultura, a língua portuguesa. Tá? Então, por isso, isso é uma coisa que, aonde estejamos, mesmo que aprendamos outras línguas, a nossa língua natal, a nossa língua que nasceu com a gente, é a língua portuguesa. Então, esse é um imprint, é uma impressão que está marcado, que está carimbado em nós. A forma de nós vestirmos, de nós falarmos, de nós nos comportarmos, está dentro dessa cultura. Né? Então, isso é uma impressão que nos leva. Um exemplo, nós temos países que os homens utilizam saia. Na nossa cultura aqui não é permitido. Né? Então, quando eu vejo um homem de saia, eu vou me remeter ao quê? A uma cultura do norte da Europa. Tá? Então, isso tem que ficar... É um imprint cultural, é uma marca indelével dessa cultura. E agora a gente passa para a questão da noologia. Noo, aqui quer dizer coisa, né? É a possessão da coisa, o estudo da coisa. Noologia quer dizer o estudo da coisa. Essa possessão, esse possuir essa coisa e estudar essa coisa. Devemos estar bem conscientes que desde o alvorecer da humanidade encontra-se a noção de noosfera, a esfera das coisas, do espírito, com o surgimento dos mitos, dos deuses, e o extraordinário levante dos seres espirituais impulsionou e arrastou o Homo sapiens, o homem, e a delírios, massacres, crueldades, adorações, êxtases e sublimidades desconhecidas no mundo animal. Desde então vivemos em uma selva de mitos que enriquecem as culturas. Então isso quer dizer o quê? O ser humano, quando ele não consegue explicar cientificamente uma coisa, ele imagina que seja daquele jeito. Nós podemos citar aqui, para ficar bem forte e gravado, nós podemos citar o livro de um pensador polonês, Bronisław Malinowski, que ele escreveu um livro, ele era antropólogo, e ele desenvolveu uma pesquisa no começo do século XX, 1902, e ele foi lá para a Oceania, no país Papua Nova Guiné. Então, lá ele constatou que as pessoas não sabiam como que as mulheres elas ficavam grávidas. Então, essa tribo, chamada de Tobiandeses, eles viviam na ilha de Tobiande, e eles eram chamados Tobiandeses. E o Bronisław Malinowski, ele foi lá pesquisar antropologicamente os Tobiandeses. E como eles não sabiam como que era o processo da fecundação humana, eles imaginavam, criava-se um mito a respeito. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que chegava à noite, o Deus chegava na casa, colocava a mão na cabeça da mulher, colocava um sangue e ela ficaria grávida. Né? Então essa era a crença. Os humanos, desde a sua história, quando eles não conseguem explicar através da ciência, eles vão explicar através do mito, né? E assim ele vai explicar. E a história da humanidade sempre vai desvendando essas mitologias. Do mesma forma, e aí eu posso até, vocês podem achar engraçado, mas o Bronisław Malinowski, ele falava, essa sociedade também ela era matriarcal, não era o homem que exercia o poder, era a mulher. E outro ponto que ele colocava era o seguinte, que como que essa mulher exercia o poder? Para ela exercer o poder, ela precisava ter o domínio econômico. E como que ela tinha esse domínio econômico? Então, ela tinha esse domínio econômico da seguinte forma. O irmão mais velho era obrigado, e o produto
que era produzido lá era o inhame. E aqui, a boa parte da produção do inhame, o irmão mais velho tinha que passar para a irmã. Então, ele era obrigado a fazer isso. E com isso, ela era proprietária dos inhames. E aí, com isso, ela não dependia economicamente do homem. E ela casava, também eles eram proibidos, culturalmente falando, a poligamia, tá? Era a monogamia. E às vezes o homem casava, ia para o alto mar e ficava lá 2 anos em alto mar pescando. E quando ele chegava, ele tinha 2 filhos. E aí o homem chegava e fazia aquela festa enorme, porque diz que os deuses tinham trazido os filhos para ele, né? Então isso também é um mito, né? Que se acreditava, quando não se consegue explicar pela ciência, vai se apropriando vai se apropriando do mito para poder explicar, né? Da mesma forma, existe grande dificuldade em reconhecer o mito oculto sobre a etiqueta da ciência ou da razão. O mito e a ideologia destrói e devora os fatos, né? Encobre os fatos, encobre a ciência, encobre o conhecimento, a incerteza do conhecimento. Daí decorre a necessidade de destacar em qualquer educação as grandes interrogações sobre nossas possibilidades de conhecer. Pôr em prática essas interrogações constitui o oxigênio de qualquer proposta de conhecimento. Assim como o oxigênio matava seres vivos primitivos, até que a vida utilizasse esse corruptor como desintoxicante, da mesma forma, a incerteza que mata o conhecimento simplista ou que mata o mito, ele vai contribuir é o desintoxicante do conhecimento complexo. E, de qualquer forma, o conhecimento permanece como uma aventura para o qual a educação deve fornecer o apoio indispensável. E aí, a educação ela tem que ser o oxigênio necessário para combater o mito, para produzir a ciência e o conhecimento. Mas esse caminho, ele não tem que ser um caminho fechado, ele tem que ser aberto. Porque se ele for, isso é construído pela racionalidade. Porque se ele for fechado, não permitir o questionamento, ele não é racionalidade, ele é racionalização. E aqui a gente permite diferenciar racionalidade de racionalização. Quantos sofrimentos e desorientações foram causados por erros e ilusões ao longo da história humana e de maneira aterradora no século XXI, né? Isso no século XXI. No século XX também não foi diferente. Por isso, a questão do conhecimento de importância antropológica. Então, aquilo que o Bronisław Malinowski ele fez lá na Papua Nova Guiné foi um estudo antropológico de como viviam os tobiandeses. Importância antropológica, política, social e histórica. Para o que haja um progresso de base no século XXI, os homens e as mulheres não podem mais ser brinquedos inconsequentes, não só de suas ideias, mas das próprias mentiras. O dever principal da educação é de armar cada um para combater combate vital para a lucidez. Então, nós temos que estar lúcido, o conhecimento tem que nos possibilitar a lucidez. Então, nós não podemos produzir conhecimentos que venham comprometer o quê? Que venham comprometer a existência de vida no planeta Terra. E nós estamos vivendo num momento desse, né? E aí a gente passa pelo segundo saber necessário para a educação do futuro, que é os princípios do conhecimento pertinente. Esse problema universal confronta-se à educação do futuro, pois existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartilhados, e, de outro, as realidades ou os problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. E aqui ele fala
desde René Descartes, o conhecimento ele foi separado, ele foi fragmentado, porque entendia que era mais fácil estudar. E aqui a gente vai perceber, e ele vai propor, que é um erro muito grande ocorrer essa fragmentação do conhecimento. O conhecimento não tem que ser fragmentado. E quanto mais vai fragmentando esse conhecimento, mais especialidades vão criando e vai se perdendo a noção do todo. E aí ele propõe que o conhecimento, no seu processo de construção, ele tem que entender, tem que ser construído dentro de um contexto, dentro do global, do multidimensional. O ser humano, quando nós vamos falar do ser humano, o ser humano ele não existe uma única dimensão, ele tem várias dimensões. E isso tem que ser considerado ao nós estudarmos o ser humano. O complexo, o conhecimento, ele é complexo, ele é difícil. Por quê? Porque ele tem várias dimensões e nós não podemos ficar só numa especialidade, entendendo o conhecimento de forma fragmentada. Então, ele está fazendo aqui uma crítica a esse conhecimento estudado de forma fragmentada e muito especializada. E para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá torná-los evidentes. E para isso, para que o conhecimento seja evidente, os conhecimentos sejam evidentes, é necessário considerar o contexto global, o multidimensional e o complexo, né? O que seria o contexto? Para ter sentido, a palavra ela necessita do texto, que é o próprio contexto. Então, uma palavra, se eu colocá-la de forma isolada, fica difícil eu entendê-la. O que eu se quero expressar sobre aquela palavra. Mas a hora que ela estiver dentro do texto, ela está dentro do contexto, aí fica fácil de eu entendê-la e compreendê-la. É isso que ele quer dizer, o significado do contexto. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto. O texto necessita do contexto no qual se enuncia. Desse modo, a palavra amor muda de sentido no contexto religioso. Então, amor no sentido religioso tem um significado. No contexto profano, ela tem outro significado. O amor, sendo utilizado como uma declaração de amor, não tem o mesmo sentido de verdade, se é enunciado por um sedutor ou por um seduzido, tá? Então, por isso que é necessário o contexto para que a gente possa construir o conhecimento com lucidez, né? O global, as relações entre o todo e as partes. A gente não pode ficar só na parte. A gente tem que envolver essa parte com o todo e entender essa relação dela com o todo. O global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas a ele, de modo interretroativo ou organizacional. Dessa maneira, uma sociedade é mais do que um contexto, é o todo organizador, do que fazemos parte. O planeta, no caso aqui, o planeta Terra é mais do que um contexto, é um todo, ao mesmo tempo organizador e desorganizador do que fazemos parte, né? Então é necessário a gente ter a consciência desse todo. Ser impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco conhecer o todo sem conhecer as particularidades da parte. E o que seria o multidimensional? O multidimensional é entender que o ser humano, um exemplo, ele tem a dimensão social, econômica, objetiva, subjetiva. Então, essas são as multidimensões do ser humano. As unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são multidimensionais. Dessa forma, o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões históricas, econômicas, sociológicas, religiosas. O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional do ser humano e da sociedade. E o que seria o complexo? O complexo é nós entendermos
essa multidimensionalidade do conhecimento dos sujeitos e dos objetos aos quais nós nos propomos a estudar. E esse é um papel da educação, mostrar essa multidimensionalidade que existe sobre o conhecimento. Entender essa multidimensionalidade é perceber que há complexidade no conhecimento. O complexo conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexo significa o que foi tecido junto. De fato, a complexidade, quantos elementos diferentes são inseparáveis, constitutivos do todo, como econômico, político, sociológico, é nós entendermos essa dimensionalidade, multidimensionalidade do conhecimento. E a inteligência geral. A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas essenciais e de forma correlata, estimular o uso total da inteligência geral. Este uso pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e adolescência é a curiosidade, e que, com frequência, a instrução extingue, e que, ao contrário, se trata de estimular, ou caso esteja adormecido e despertá-lo. Então, no processo de construção do conhecimento, trabalhar a inteligência é despertar ou cultivar a curiosidade no ser humano. Não é possível nós tratarmos do conhecimento, da construção do conhecimento, sem a curiosidade. A palavra antinomia quer dizer contradição. E depois vem a questão aqui da disjunção e especialização fechada, né? Disjunção é a separação. De fato, a hiperespecialização acaba dificultando a construção do conhecimento e a relação com o todo. Impede tanto a percepção do global, do todo, que ela fragmenta em parcela, quanto do essencial, que ela dissolve. Impedem até mesmo tratar corretamente os problemas particulares, que só podem ser propostos e pensados em seu contexto. Então, a disjunção e a especialização, ela dificulta a construção do conhecimento, considerando todos os aspectos, o multidimensional, o complexo, o global, o contexto. Então, a especialização, ela leva a construção do conhecimento de forma não constituída, de forma sábia, e dificulta a sabedoria humana no sentido de desenvolvimento da racionalidade. E aí, quando se trabalha muito na disjunção e especialização fechada, acaba se desenvolvendo muito mais a racionalização do que a racionalidade. Estava faltando aqui a falsa racionalidade. Estamos, contudo, em via de subordinação à inteligência artificial. Olha que interessante. Final do século XX, começo do século XXI, o Edgar Morin já falava da inteligência artificial. E hoje, em 2023, é uma questão crucial que nós estamos vivendo. E ele já aborda aqui que nós precisamos tomar cuidado para que a inteligência artificial ela não leva nós ser dominados por ela. E se nós formos dominados pela inteligência artificial, nós deixaremos de nos humanizar e seremos tratados como coisas e como objeto. Estamos, contudo, em via de subordinação às inteligências artificiais, instaladas nas mentes em profundidade sob forma de pensamento tecnocrático. Este pensamento pertinente para tudo que se relaciona com as máquinas artificiais, é incapaz de compreender o vivo e humano, aos quais se aplica acreditando ser o único racional. Então, aqui, ele faz uma crítica, de certa forma,
com a máquina, com a inteligência artificial, que tem algo que somente o humano pode fazer, somente o humano pode produzir. Evidente que hoje a gente consegue perceber e provar que a inteligência artificial ela tem cálculos, racionalização que se desenvolve muito mais avançada, quando o humano poderia demorar dias, semanas e meses, a inteligência artificial faz em segundos, mas nós temos características que é humana, não tem como ser substituída pela inteligência artificial. Agora, evidente que a gente tem que utilizar a inteligência artificial a nosso favor e não contra nós. E agora a gente passa para o terceiro saber necessário para a educação do futuro, que é ensinar a condição humana. E ensinar essa condição humana é mostrar o que o ser humano tem que é próprio dele. A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. Estamos na era planetária, uma aventura uma aventura comum conduz os seres humanos onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano. Então, nós, enquanto humanos, nós temos as nossas semelhanças, nós temos algo em comum, mas também nós temos as nossas diferenças. Só que o que é diferente de nós não pode ser utilizado como pretexto para dizer que é característica de superioridade ou de inferioridade. Biologicamente, todos nós pertencemos à espécie humana. Biologicamente, nós não temos diferença enquanto humanos. Nós vamos ter, em aspectos culturais, em aspectos de gênero humano. Biologicamente, o autor vai colocar logo aqui na frente a questão da diáspora humana. O que é a diáspora humana? A palavra diáspora ela quer dizer dispersão. E, historicamente falando, o primeiro continente habitado pelo ser humano foi o continente africano. E chega um tempo que o ser humano, não só o ser humano, mas qualquer ser vivo na Terra, ou ele se adapta ao meio, ou ele entra em processo de extinção. E a questão da pele preta, como é que começa a surgir? É uma adaptação do ser humano ao meio. Ou o organismo humano, ele produz o pigmento preto, ou produz a melanina em excesso para proteger a pele, ou ele vai entrar em processo de extinção. Tá? E no decorrer da diáspora, da dispersão, esse ser, que é um dos primeiros hominídeos, o que são hominídeos? Os hominídeos são seres que antecederam ao Homo sapiens sapiens. Todos os seres antecedentes ao Homo sapiens sapiens são chamados de hominídeos. E um dos primeiros hominídeos foi o Australopithecus. Tá? Australopithecus, ele quer dizer a palavra homem do sul da África. E ele vai, ao passar do tempo, vão surgindo outros hominídeos e eles acabam se deslocando do continente africano e vão se dispersando, vai ocorrer a diáspora e vai ocupar outros continentes. E no caso do homem que vai para o norte da Europa, lá ele não vai precisar produzir em excesso a melanina, por causa do gelo, não há necessidade. E aí vão surgindo as diferenças, tá? Essas diferenças provocadas, geradas pelo meio ambiente e pela cultura, pelas novas culturas produzidas, não alteraram a essência humana, biologicamente falando, a essência humana, tá? O cérebro humano. Então, todos os seres humanos eles vão passar a manter essa constituição cerebral
Então, nenhum ser humano vai se constituir genética, eu diria biologicamente falando, superior ou inferior ao outro. Eles vão ter a produção de culturas diferentes, de línguas diferentes, costumes diferentes, tá? É isso que ele quer dizer. É reconhecer-se que sua humanidade existe algo comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural produzida ao longo dos milhares e milhares de anos. O enraizamento e desraizamento do ser humano. O ser humano ele tem que estar enraizado e, ao mesmo tempo, tem que se desenraizar. Devemos reconhecer nosso duplo enraizamento no cosmos físico e na esfera viva e, ao mesmo tempo, nosso desenraizamento propriamente humano. Estamos simultaneamente dentro e fora da natureza. Né? Isso quer dizer o enraizamento e o desenraizamento. Né? Então, nós, os seres vivos, somos um elemento da diáspora cósmica, da dispersão, algumas migalhas da existência solar, um diminuto broto da existência terrena. Olha que essa analogia aqui ela é muito interessante. Então, ele quer dizer o seguinte, que o universo, então, não foi somente o ser humano que viveu de uma diáspora, de uma dispersão, ocupando o planeta Terra. O próprio cosmos, ele é fruto de uma diáspora. Quando ocorreu a explosão do Big, que eles falam Big Bang, né? Que Big Bang quer dizer uma grande explosão, e dessa grande explosão criou-se o cosmos. E o planeta Terra é uma migalha desse cosmos, dessa grande explosão, que vive nas proximidades, que é o terceiro planeta da galáxia do Sistema Solar, e esse distanciamento, essa migalha que se distanciou dessa diáspora, permitiu que a luz gerada pelo Sol possibilitasse aqui a existência de vida nesse planeta Terra. Olha que sabedoria, que interessante ele dizer que os planetas eles são fruto de uma diáspora do cosmos, de uma explosão. E depois você faz uma outra analogia que a África ela foi o primeiro continente a ser habitado pelo homem e a ocupação desse planeta Terra é fruto de uma diáspora humana. Olha que interessante, que sabedoria, né? A condição humana, a importância da hominização. A hominização está relacionada aos hominídeos. E esses hominídeos, eles vão evoluindo e até chegar ao Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje. A importância da hominização é primordial à educação voltada para a condição humana, porque nos mostra como a animalidade e a humanidade constituem juntas nossa condição humana. E com isso ele quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo que somos humanos, nós também somos animais, né? Nós, às vezes, nós nos comportamos como animais, com raiva, sem racionalidade, são comportamentos animalescos. Então, o homem, o ser humano, ele não é só humano, ele muitas vezes se apresentam com comportamentos animais, né? A antropologia pré-histórica mostra-nos como a humanização é uma aventura em milhões de anos e, ao mesmo tempo, descontínua. E milhões de anos, ao mesmo tempo, descontínua o surgimento de novas espécies, como o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal. Homo habilis vem de habilidade. O Homo habilis é aquele homem que ele passa a ficar com uma postura mais ereta e ele passa a utilizar as mãos para construir objetos. Ele não precisa mais utilizar as mãos para caminhar. E acredita-se que foi o Homo habilis que criou o fogo. Ele criou o fogo utilizando as próprias mãos, friccionando as pedras ou a própria madeira.
enquanto ele utilizava as mãos para caminhar, ele não era permitido ele utilizar as mãos para construir objetos, né? Nesse caso aqui, o Homo erectus, o Neandertal, porque ele já é chamado de Neandertal, já era um hominídeo evoluído, porque no norte da Europa tem uma região que é Neander. Então, os fósseis dele foram encontrados lá também. E o Homo sapiens. E desaparecimento dos precedentes, aparecimento da linguagem, da cultura e contínua, no sentido de que o prossegue em um processo de bipedização. O que é a bipedização? É o o hominídeo deixar de utilizar as mãos para caminhar, adquirir uma postura ereta e ser bípede, ter dois pés para caminhar. A manualização o urgimento do corpo, cerebralização, juvenescimento, o adulto que conserva os caracteres não especializados do embrião e as caracteres psicológicos da juventude de complexificação social, processo durante o qual aparece a linguagem propriamente humana, e ao mesmo tempo que se constitui a cultura capital adquirida de saberes, de fazeres, de crenças, mitos transmitidos de geração em geração. Inclusive, até a mudança biológica do corpo humano vai permitir que o homem possa produzir a fala, novas linguagens, exprime de maneiras hipertrofiadas qualidades egocêntricas e altruístas, né? O círculo, circuito do cérebro, mente, cultura. Então, ocorre daí um avanço da própria constituição do cérebro humano. O homem somente se realiza plenamente com o ser humano e pela cultura. Esse é um dado importante. Eu não consigo me realizar enquanto humano com um objeto. E, às vezes, o ser humano ele tenta se realizar no consumo. Ele entra no consumo e acha que vai se realizar no consumo, isso hoje e até então, ele vai entrar num vazio tão grande que ele entra no estágio de depressão profunda. Só é possível eu me realizar enquanto humano com outro ser humano. Não é possível eu me realizar humanamente falando com outra coisa que não seja com um ser humano. E aí vem a colocar que essa diversidade humana ela é única, mas também ela é múltipla, né? Então, nós temos no humano a esfera individual e também nós temos a esfera múltipla. E aí nós temos o homem de uma forma constituída em várias dimensões. Nós temos o homem sábio, mas também o homem ele é constituído de comportamento de demência, né? O século XXI deverá abandonar a visão unilateral que define o ser humano, pela racionalidade. Então, o homem ele não é só sabedoria, ele não pela técnica, o homo faber pelas atividades utilitárias, o homo econômicos pela necessidade obrigatória, o homem prosaico. O ser humano é complexo e traz em si, de modo bipolarizado, caracteres antagônicos, sapiência, sabedoria e demência, sábio e louco, faber, operário e ludens, trabalho e lúdico, empíricos e imaginários, empírico e imaginário, econômico e consumo, econômico e consumista, prosaico e poético, prosaico e poético. O ser humano, ele é um ser complexo. Não é possível eu entender o ser humano apenas definindo um lado dele. Ele tem uma diversidade, ele é complexo, né? E aí, para a gente entendê-lo, a gente tem que entendê-lo dentro das multidimensões, né? Isso é ser o homo complexo, o homem complexo, né? O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida, sujeito de afetividade intensa e instável. Ele sorri, ele chora, mas sabe também conhecer com objetividade, é sério e calculista, mas também ansioso,
angustiado, gozador, ébrio, estático, é um ser de violência e de ternura, de amor e de ódio. É um ser invadido pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas que não pode crer nela. Né? Então, o homem ele vive sempre no auto-engano, achando que ele é eterno. Né? E essa eternidade a gente sabe que existe só na imaginação. Pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente, a consciência da morte, mas que não pode crer nela. Que secreto, o mito e a magia, mas também a ciência e a filosofia, que é possuído pelos deuses e pelas ideias, mas que duvida dos deuses e critica as ideias, nutre-se do conhecimento comprovados, mas também das ilusões e das quimeras. Então, o homem, o ser humano, ele é contraditório, tá? E é importante a gente entender essa contradição humana. E aqui a gente passa para o quarto saber, que é ensinar a identidade terrena, né? Que nós estamos vivendo nas eras da comunicação. Hoje, o mundo ele não está, ele está totalmente integrado. O que acontece do outro lado do mundo, a gente fica sabendo em poucos segundos. Então, nós estamos vivendo uma era planetária através das comunicações, né? E aí ele fala novamente da palavra diáspora, que quer dizer dispersão. A diáspora da humanidade não produziu nenhuma cisão genética. Então, ele quer dizer que nós não temos seres superior ou inferior a outro geneticamente, né? Enquanto o europeu está nesse circuito planetário de conforto, outras partes da Terra estão passando por dificuldades, por fome, por miséria. A mundialização é, sem dúvida, unificadora, mas é preciso acrescentar imediatamente também que ela é conflituosa. Ela não é uma questão pacífica. Então, a mundialização ela é conflituosa. Por que ela é conflituosa? Porque as diferenças elas não são respeitadas. Aqueles que são diferentes, eles são tratados como seres inferiores, né? E aí a relação entre seres humanos, quando um olha sobre o outro, um ar de superioridade ou de inferioridade, onde passa a existir os conflitos, as guerras. Então é importante a educação voltada para atender essa demanda, que é a demanda para a identidade terrena, ela passa por esse critério. Qual critério? Que não importa o ser humano em qual parte da Terra que ele está habitando, não existe superioridade ou inferioridade. Essas diferenças gerada pela própria cultura de cada nação, de cada povo, não são critérios que devem ser utilizados para estabelecer uma relação de superioridade ou de inferioridade, né? E o legado do século XX é um legado, só para vocês terem uma ideia, nunca se produziu tanto conhecimento como se produziu no século XX e começo do século XXI. Se nós unirmos todos os conhecimentos produzidos pela humanidade durante todos esses anos em que o homem habita a Terra, juntando todos os conhecimentos, não dá a quantidade de conhecimento produzido no século XX e começo do século XXI. Mas esse século ele é marcado também, o século XX, pelo século mais violento da história da humanidade. É durante o século XX que nós temos as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O primeiro é o da possibilidade da extinção global de toda a humanidade pelas armas nucleares produzidas durante a Guerra Fria, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. E nós temos também a questão da herança de Morten, é a relação que o homem se estabelece com a natureza, destruindo a natureza. Em vez de eles ter uma relação de respeito à natureza, passa a ter uma relação de destruição. Mas diante
de tantas adversidades, ele propõe que nós não percamos a esperança. Se é verdade que o gênero humano, cujo dialógico cérebro, mente, não está encerrada, possui em si mesmo recursos criativos inesgotáveis, pode-se, então, vislumbrar para o terceiro milênio a possibilidade de uma nova criação, cujos germes e embriões foram trazidos pelo século XX, a cidadania terrestre, e a educação que é, ao mesmo tempo, transmissão do antigo e abertura da mente para receber o novo, encontra-se no cerne dessa nova missão, que é produzir um novo que combate a possibilidade de do fim do planeta Terra. E a contribuição das contracorrentes. O que ele considera contracorrentes? As contracorrentes são os movimentos que lutam pela vida, pelo meio ambiente, pela natureza, e no jogo do contraditório e dos possíveis. Então, ele apresenta aqui uma visão otimista do planeta Terra na possibilidade do combate à destruição e à morte. Uma das condições fundamentais para a evolução positiva seria as forças emancipadoras inerentes à ciência e à técnica poderem superar as forças da morte e da servidão e construir um conhecimento que seja planetário e despertar para a identidade e a consciência terrena, que nós pertencemos ao planeta Terra e que nós precisamos cuidar do planeta Terra como ele se fosse a nossa casa, né? E garantir a existência da vida nele, não só a vida humana, mas todas as vidas que habitam o planeta Terra. A união planetária e a experiência racional mínima de um mundo encolhido e interdependente. Tal união pede a consciência de um sentimento de pertencimento mútuo que nos una à nossa terra, à nossa casa, à nossa mãe terra, considerada como primeira e última pátria. Né? O modo, e aqui ele coloca que o modo confederado deve ser policêntrico, ele não pode ser um único centro. A Europa não pode ser considerada o único centro do mundo. O mundo, o planeta Terra, ele tem vários centros. E isso tem que ser considerado. Né? O mundo confederado deve ser policêntrico e acêntrico, não apenas política, mas também culturalmente. E essas diversidades elas têm que ser respeitadas, né? E os cinco saberes necessários para a educação do futuro é nós sabermos enfrentar as incertezas. E o próprio conhecimento, ele tem que ter uma única certeza, que ele não é eterno, né? Que a qualquer momento pode surgir novos conhecimentos e esse conhecimento que nós tínhamos como certo possam ser desbancados. E nós estamos vivendo nessa era da incerteza. E nesse caso, ainda não incorporamos a mensagem de Eurípides, que é a de estarmos prontos para o inesperado. O fim do século XX foi propício, entretanto, para compreender a incerteza irremediável da história humana. O demônio, aí ele tem uma passagem aqui, que ele cita sobre o demônio de Laplace. E aí eu coloco o que é o demônio de Laplace, citado pelo Edgar Morin. O demônio de Laplace é um experimento mental concedido pelo físico Pierre-Simon Laplace, de posse de todas as variáveis que determinam o estado do universo em um instante. Ele pode prever o seu estado no instante, mas não só naquele instante. Ele não é garantido a sua eternidade. E é nesse momento da era da incerteza que nós precisamos enfrentar as incertezas. Saber enfrentar, saber lidar com as incertezas. A história ela é criadora e, ao mesmo tempo, ela é destruidora.
a história avança não só de modo frontal como um rio, mas por desvios que decorrem de inovações ou de criações internas, de acontecimentos ou acidentes externos. A transformação interna começa a partir de criações inicialmente locais e quase microscópias, e efetua-se o modo em meio inicial restrito a alguns indivíduos e surgem como desvios em relação à normalidade. Então, a história tem mostrado para nós que ela não é linear. Ela pode ter avanços, retrocessos, e ela começa a existir no microcósmico, num espaço muito pequeno, e acaba sendo ampliada e refletindo a nível planetário. E aí a gente pode citar o caso também da própria Revolução Francesa de 1789, que vai influenciar as independências dos países latino-americanos e norte-americanos, no caso, Canadá, e principalmente os países latino-americanos, porque a independência dos Estados Unidos ela não foi propriamente dita influenciada pela Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela acontece depois. E a história é um complexo de ordem, desordem, organização. Ela é um ir, voltar, um ir e retroceder. A história ela não é só evolutiva, ela tem retrocessos também. Então, diante dessas possibilidades de incerteza, cabe à educação trabalhar nesse conhecimento dessas incertezas, saber proporcionar ao ser humano saber lidar com essas incertezas, saber enfrentar as incertezas, né? E a incerteza do conhecimento. Conhecimento é, pois, uma aventura incerta que comporta em si mesma permanentemente o risco de ilusão e de erro. Entretanto, é nas certezas doutrinárias, dogmáticas, intolerantes que se encontram as piores ilusões. Ao contrário, a consciência do caráter incerto do ato cognitivo. Então, a gente tem que ter, não existe no processo de construção do conhecimento a certeza absoluta. E por isso a gente tem que trabalhar a racionalidade, não a racionalização. A oportunidade de chegar ao conhecimento pertinente, o que pede exames, verificações, convergências, os indícios, assim, nas palavras cruzadas, atinge só a precisão para cada palavra na adequação, no mesmo tempo de sua definição e sua congruência com as outras palavras que contêm letras comuns. Em seguida, a concordância geral que se estabelece entre todas as palavras constitui a verificação de conjunto que confirma a legitimidade das diferentes palavras inscritas. Então, o processo da construção do conhecimento ela é um quebra-cabeça que a gente vai montando as peças e para verificar se elas têm coerência ou não. A incerteza e a ecologia da ação. O que quer dizer as incertezas e a ecologia da ação? A ecologia da ação é, em suma, levar em consideração a complexidade que ela supõe, ou seja, o aleatório, o acaso, iniciativa, decisão, o inesperado, o imprevisto, a consciência de derivas e transformações, que nada é determinante, definido, pronto e acabado. Nós estamos em constante transformações. Nada está pronto e nada está acabado. Agora a gente passa para o penúltimo saber necessário para a educação do futuro, que é ensinar a compreensão. A situação é paradoxal sobre a nossa Terra. As interdependências multiplicaram-se. A consciência do ser solidário. E aqui, o que seria esse ser solidário? Com a vida e a morte. De agora em diante, une os humanos uns aos outros, não importando em qual parte do planeta estejamos. Temos que desenvolver a solidariedade. A comunicação triunfa. O planeta é atravessado por redes, fax, telefones, celulares, modems, internet. Entretanto, a compreensão permanece. Geral, sem dúvida, há importante e múltiplos progressos da compreensão, mas o avanço da incompreensão parece ainda maior. Nós temos avanço da incompreensão,
mas está prevalecendo as incompreensões entre os seres humanos, né? E as incompreensões passam pela relação de superioridade ou inferioridade, porque se nós estivéssemos prevalecendo a compreensão entre os humanos, nós não teríamos guerras, né? Nós não teríamos fome, né? Educação para os obstáculos à compreensão. Então, nós temos que educar também para os obstáculos. Os obstáculos intrínsecos às duas compreensões são enormes. São não somente a indiferença, nós não podemos ser indiferentes com o sofrimento do outro, mas também o egocentrismo, achar que o importante é o eu, o restante que se exploda. E outro aspecto também, o etnocentrismo. O etnocentrismo é eu estar fechado na minha etnia. A minha forma de cultura, a minha etnia é a melhor, é a certa e a correta. Aquela etnia que é diferente de mim, ela é tida como inferior. Então, essa postura é uma postura etnocêntrica, né? E quando os europeus colonizaram as Américas, a África, eles estabeleceram essa relação etnocêntrica com os povos africanos e americanos, tá? Então, nós temos que combater o etnocentrismo e o egocentrismo, que é uma forma de a gente poder estar cultuando a compreensão. Então, não tem como nós sermos compreensivos se nós não trabalharmos ou combatermos o etnocentrismo e o egocentrismo, né? E o sociocentrismo. A minha sociedade é melhor, a minha sociedade é superior. E para combater o etnocentrismo e o sociocentrismo, nós temos que trabalhar a ética da compreensão. Compreender que somos diferentes e que não existe superioridade ou uma cultura ou uma etnia não é melhor ou superior à outra. O bem pensar, este é o modo de pensar que permite aprender em conjunto o texto e o contexto, o ser e o seu meio ambiente, o local e o global, o multidimensional, em suma, o complexo, isto é, as condições do comportamento humano. Permite-nos compreender igualmente as condições objetivas e subjetivas. O self-decepção, pressão por uma fé, delírios e histerias. O self-decepção, eu decepcionar comigo mesmo, né? E aí vem a questão da abertura subjetiva, simpática em relação ao outro, né? Não é porque o outro é diferente, tem uma outra cultura, pertence a uma outra etnia, que eu tenho que me fechar para ele. Pelo contrário, a abertura subjetiva, simpática em relação ao outro, a outra etnia, a outra cultura. É estarmos abertos para determinadas pessoas próximas, privilegiadas, mas permanecemos, na maioria do tempo, fechados para os demais. Então, isso é não estar trabalhando a abertura subjetiva simpática em relação ao outro. É nós estarmos cultuando o etnocentrismo. Então, e aqui a gente vai terminando o nosso último capítulo, o nosso último saber, a ética do gênero humano. E aí vai completar com o capítulo anterior, que o que é a ética do gênero humano? É nós nos entendermos que nós, enquanto humanos, nós temos as nossas diferenças, mas a nossa origem é a mesma, né? Como vimos no capítulo 3, a concepção complexa do gênero humano comporta a tríade: indivíduo, sociedade e espécie. Eu sou um indivíduo, eu pertenço a uma sociedade, mas todos nós pertencemos à espécie humana. O que me faz nós sermos únicos? Nós pertencemos à mesma espécie, mas nós não pertencemos à mesma sociedade e individualmente. Somos indivíduos, mas somos social. Mas o que nos faz
ser comum é nós entendermos que, independente das nossas etnias, das nossas especificidades, todos nós pertencemos à mesma espécie, que é a espécie humana. E aí, o circuito indivíduo-sociedade ensinar a democracia. Indivíduo e sociedade existem mutuamente. A democracia favorece a relação rica e complexa, indivíduo e sociedade, em que os indivíduos e a sociedade podem ajudar-se a desenvolver-se e regular-se e controlar-se mutuamente, e respeitando mutuamente. As democracias do século XXI serão cada vez mais confrontadas ao gigantesco problema decorrente do desenvolvimento da enorme máquina. E nós sabemos que a gente está passando por isso, e ainda hoje, a questão do comprometimento da democracia. Então, a luta pela democracia é um desafio grande da humanidade no século XXI. O circuito indivíduo-espécie ensinar a cidadania terrestre. É nós trabalharmos que todos pertencemos à mesma casa. Todos nós fazemos parte do eco. O que é o eco? É a casa. E qual que é a nossa casa? É a Terra, é o planeta Terra. O circuito indivíduo-espécie humana é ensinar a cidadania terrestre e que nós somos habitantes da mesma casa, do mesmo eco do planeta Terra. E que as ações sociais humanas, elas estão interligadas, não são separadas. E aqui a gente termina. A ligação ética do indivíduo à espécie humana foi afirmada desde as civilizações da antiguidade. Foi o autor latino Terêncio que no século II, antes da era cristã, dizia por intermédio de um dos personagens o homem que a si mesmo castiga. Homo sum humani nil a me alieno puto. Sou homem, nada do que é humano me é estranho. Né? Sou homem e nada do que é humano me estranha. Né? Então, é algo que é inerente ao ser humano. O ser humano ele é extremamente complexo. Ele é amor, ele é ódio, ele é construção, mas também é destruição. É uma complexidade. E aqui a gente termina mais uma videoaula e desde já eu quero agradecê-los por essa oportunidade e desejar a todos ótimos estudos, boa sorte e sucesso nessa empreitada que é o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Um forte abraço a todos vocês e o meu muito obrigado. E até mais.